Em organismos multicelulares, como os animais, as plantas e os fungos, é necessário que cada célula tenha alguma forma de ter informação quanto ao estado metabólico do organismo em geral e que cada tecido consiga, de alguma forma, comunicar com os outros tecidos. Por exemplo, para sinalizar a falta de um nutriente ou a detecção de um estímulo externo. Isto é feito através da secreção de substâncias químicas especiais a que chamamos mensageiros. Cada mensageiro ligar-se-á na célula receptora, a que chamamos célula-alvo, a uma proteína especial chamada receptor desse mensageiro. Existem muitos receptores possíveis e é a alteração da estrutura da proteína receptora provocada pela sua ligação ao mensageiro que vai desencadear uma resposta a nível celular. Os mensageiros químicos podem ser divididos em vários grupos, consoante a forma como são transportados no corpo e se atuam ou não à distância, ou seja, longe da célula que os secretou. Se um mensageiro for secretado para a corrente sanguínea, pode atuar em qualquer ponto do corpo, mesmo que seja um ponto muito distante da célula secretora. Estes mensageiros chamam-se hormônios. Existem também mensageiros que são secretados de um neurónio e que atuam no neurónio seguinte ou na célula que está imediatamente a seguir ao neurónio, a que chamamos célula efetora. Esses mensageiros são chamados neurotransmissores. Os neurotransmissores são secretados pelo terminal do axónio para a fenda sináptica, quando o sinal elétrico transportado pelo axónio atinge esta zona. Como se formou este sinal elétrico? Formou-se no corpo do neurónio, quando o neurónio recebeu ou informação sensorial do corpo, por exemplo, uma variação de pressão ou uma variação de temperatura, ou então quando as suas dendritas foram estimuladas pela ligação de neurotransmissores que foram para aí enviados pelos terminais dos axónios de neurónios anteriores. Existem também outras classes de mensageiros que por vezes se chamam hormônios locais e que são geralmente classificados como agentes autócrinos e agentes parácrinos. São substâncias que geralmente têm um tempo de vida muito curto e que, portanto, não se conseguem afastar muito das células que lhes deram origem. Os agentes autócrinos distinguem-se dos agentes parácrinos porque atuam em células iguais às células que os secretaram, ou até na própria célula que os secretou, ao passo que os agentes parácrinos atuam sobre células diferentes da célula que os secretou. Por exemplo, neste esquema ao lado, temos duas moléculas que foram secretadas pelas células cor-de-rosa, C e D. C, secretado por uma célula cor-de-rosa, atua sobre uma célula cor-de-rosa circular, é por isso um agente autócrino. D atua numa célula diferente, uma célula hexagonal verde, em vez de uma célula que a secretou, que é uma célula circular rosa. Portanto, é um agente parácrino. B é também um agente autócrino. A, um agente parácrino. Podemos também classificar os mensageiros consoante a sua estrutura química ou consoante as suas características físicas. Se os classificarmos consoante as suas características físicas, a mais importante é a sua solubilidade em água. Dividem-se, por isso, em mensageiros hidrossolúveis e mensageiros lipossolúveis. Os mensageiros hidrossolúveis são geralmente pequenos péptidos ou proteínas ou então derivados de aminoácidos, como por exemplo as catecolaminas, entre as quais se contam a adrenalina, a dopamina. Por serem hidrossolúveis, não precisam de ajuda para se distribuírem pelo meio extracelular ou pelo plasma sanguíneo. São geralmente facilmente eliminadas pela urina se forem suficientemente pequenas. No caso dos péptidos e das proteínas, eles são eliminados primeiro por enzimas que os quebram nos seus aminoácidos constituintes, que depois podem ser utilizados para funções nutricionais ou para construir novas moléculas. A sua fácil excreção faz com que geralmente fiquem pouco tempo em circulação. Os mensageiros lipossolúveis são geralmente derivados do colesterol ou então derivados iodinados
de um aminoácido hidrofóbico chamado tirosina. A sua baixa solubilidade em meio aquoso faz com que tenham de ser transportados ligados a proteínas transportadoras. O fato de estarem ligados a essas proteínas faz com que eles sejam lentamente excretados a nível renal, uma vez que essas proteínas não são filtradas e não passam para o fluido dos túbulos renais. Têm, por isso, tendência a permanecer em circulação durante um tempo substancialmente superior ao dos mensageiros hidrossolúveis. Para eles serem excretados a nível renal, geralmente são modificados primeiro no fígado para se tornarem mais hidrossolúveis através de reações de conjugação. Os mensageiros lipossolúveis circulam no sangue ligados a proteínas que aumentam a sua solubilidade, neste meio muito pouco lipídico. Em qualquer momento, verifica-se um equilíbrio químico entre a hormona lipossolúvel que está livre em solução, em pequena concentração, e a quantidade de hormona solúvel que está ligada a proteínas plasmáticas, aquilo a que se chama a reserva plasmática dessa hormona. Estas substâncias lipossolúveis facilmente atravessam a membrana das células, que é ela própria lipídica. Os receptores destas hormonas encontram-se no interior das células, geralmente no citoplasma ou no núcleo. Estes receptores pertencem a uma classe importante de proteínas que se chamam fatores de transcrição. Moléculas que se podem ligar ao DNA, tornando possível que determinadas zonas do DNA sejam transcritas e deem origem a RNA mensageiro. Quando o mensageiro lipossolúvel se liga ao receptor, este sofre uma alteração conformacional e ganha a capacidade de se ligar a algumas zonas específicas do DNA, o que permite que a polimerase do RNA, a enzima responsável por ler uma cadeia do DNA e construir uma cadeia complementar de RNA mensageiro, comece a atuar. Estas novas moléculas de RNA mensageiro são então traduzidas nos ribossomas, dando origem a proteínas novas. Estas proteínas vão permitir à célula ter novas atividades, seja porque têm papel estrutural diferente das que estavam presentes ou porque conseguem catalisar reações que anteriormente não eram possíveis. A ligação, portanto, de uma hormona lipossolúvel faz com que uma célula possa ganhar um perfil metabólico novo ou uma nova função. Este perfil novo mantém-se enquanto estas proteínas que se produziram continuarem na célula, o que geralmente implica um efeito de duração muito longo. Pode chegar dias, semanas ou até mesmo meses. A hormona lipossolúvel permanece ligada ao seu receptor enquanto a sua concentração externa for suficientemente elevada. Mas, à medida que o tempo passa, as hormonas lipossolúveis, ainda clinicamente, vão sendo eliminadas da corrente sanguínea. E isto acaba por provocar a separação da hormona do seu receptor e, portanto, a inativação do fator de transcrição, deixando-se de se produzir RNA mensageiro novo, mas mantendo-se na célula as proteínas que foram originalmente produzidas. O efeito das hormonas lipossolúveis, portanto, é de longa duração, ainda que seja lento a começar, porque antes de se ver um efeito na célula, é necessário esperar que se produzam RNA mensageiro suficiente e que esse RNA mensageiro, nos ribossomas, seja traduzido até se produzir uma quantidade suficiente de proteínas novas para modificar o perfil metabólico da célula. É possível modificar o estado metabólico da célula sem produzir proteínas novas se estivermos, em vez disso, a modificar o estado de ativação de proteínas já presentes na célula. Para compreendermos como isto acontece, convém estudarmos a estrutura das proteínas. A estrutura tridimensional das enzimas é medida pelas interações atrativas e repulsivas que se verificam entre diversos aminoácidos e entre estes e o solvente. Podemos ter, por exemplo, interações de pontos de hidrogênio, interações hidrofóbicas ou interações iónicas que
que fazem com que determinadas zonas da proteína se enrolem e que se aproximem ou se afastem de outras zonas da proteína. Se nós subitamente modificarmos a carga numa determinada zona da proteína, podemos fazer com que essa zona fique distorcida. Por exemplo, verificamos aqui que esta zona da proteína tem carga positiva devido a estes resíduos de arginina. Se nós colocarmos aqui uma carga negativa, será de esperar que esta zona da proteína seja atraída nesta direção, provocando aqui uma distorção. Ora, imaginemos que aqui, nesta zona, está o centro ativo que precisa de uma determinada estrutura para catalisar a reação química. Se nós distorcermos esta zona, estamos a distorcer o centro ativo e a fazer, então, com que a enzima fique inativa, incapaz de catalisar a reação. Existem enzimas que, quando são modificadas, ficam ativas, outras ficam inativas. A modificação mais comum é a fosforilação, a situação em que se junta um fosfato a um aminoácido de serina, trionina ou histidina. O fosfato é um grupo que tem bastante carga negativa e, portanto, modifica bastante o campo elétrico local e tem, assim, uma grande probabilidade de provocar distorções locais da estrutura. O fosfato é introduzido pela intervenção de enzimas que se chamam sinases, que retiram o fosfato do ATP e o colocam num destes aminoácidos específicos de serina, trionina ou histidina em posições muito precisas. Cada sinase é específica para um determinado local de fosforilação numa determinada enzima. Quando nós colocamos um fosfato aqui, a carga negativa é rapidamente atraída por esta zona de carga positiva, provocando aqui a distorção. Este efeito é temporário, porque tal como existem sinases, enzimas que colocam o grupo fosfato nestes resíduos de serina, trionina ou histidina, existem fosfatases, cuja função é retirar os fosfatos e, portanto, fazer com que esta enzima modificada volte ao seu estado não modificado. Consoante a intensidade relativa da atuação das fosfatases e das sinases, a enzima estará, portanto, ou no estado fosforilado, quando as sinases têm uma intervenção muito grande, ou no estado desfosforilado, quando a atividade predominante for a atividade das fosfatases. As hormonas hidrossolúveis não conseguem atravessar a membrana, que é lipídica. Os seus receptores, portanto, não podem estar dentro da célula. Estão embebidos na membrana. Têm uma zona voltada para o lado de fora, onde a hormona se pode ligar, e uma zona interna, cuja conformação muda quando a hormona se liga. Frequentemente, a porção interna dos receptores é uma sinase, que se encontra inativa na ausência de ligando hidrossolúvel e que sofre uma alteração conformacional, tornando-se ativa quando o receptor se liga à sua hormona. Esta sinase, como qualquer sinase, vai agora reagir com ATP e as suas proteínas-alvo, fosforilando-as. No caso das proteínas-alvo serem elas próprias sinases, que ficam ativas quando fosforiladas, isto dá origem àquilo a que chamamos uma cascata de sinases. A vantagem das cascatas de sinases é que são formas de amplificação do sinal. Normalmente, se não houver uma cascata de sinases, cada receptor ativo só pode dar origem a uma sinase ativa, que é aquela que faz parte do receptor. Quando temos uma cascata de sinases, a sinase ativa, que é o receptor, pode catalisar a fosforilação de centenas ou milhares de moléculas de sinases específicas. E assim conseguimos ter muitas sinases ativas a partir de um único receptor. Cada uma destas sinases, naturalmente, vai atuar sobre as suas proteínas-alvo, fosforilando-as e assim modificando o seu estado de ativação. Quando a concentração de mensageiro hidrossolúvel no plasma se torna suficientemente baixa, por exemplo, porque o ligando foi excretado ou modificado por enzimas presentes no plasma, o receptor muda de conformação, a sua região interna, que era uma sinase na conformação ativa, muda de geometria e passa a ficar uma sinase inativa, deixa, portanto, de conseguir fosforilar outras sinases, ativando-as,
E as sinases internas que haviam sido fosforiladas vão progressivamente perdendo o seu fosfato por atuação das fosfatases. Essas sinases citoplasmáticas deixam, por isso, de poder fosforilar as suas proteínas-alvo, que paulatinamente vão agora ser desfosforiladas por outras fosfatases específicas, voltando, portanto, ao seu estado de ativação inicial. Desta forma, com a atuação conjunta das fosfatases e das sinases, umas a seguir às outras, o efeito dos mensageiros hidrossolúveis pode ser rapidamente revertido quando o mensageiro hidrossolúvel deixa de estar em circulação. Existem outros tipos de receptores de mensageiros hidrossolúveis. Por exemplo, os receptores que se encontram ligados a canais iónicos. Canais iónicos que estão geralmente fechados na sua conformação inicial. Quando o mensageiro hidrossolúvel se liga a estes receptores, o canal que está ligado abre, passando a permitir a passagem de íons de um lado para o outro da membrana citoplasmática. Esta mudança súbita da permeabilidade da membrana a determinados íons faz com que o potencial elétrico dos dois lados da membrana varie repentinamente. Isto é usado, por exemplo, para desencadear sinais elétricos em neurónios quando as suas dendritas detectam a presença de neurotransmissores que foram lançados por neurónios anteriores. Um outro tipo de receptores de mensageiros hidrossolúveis é uma grande família que se chamam receptores acoplados à proteína G. São receptores que, quando ativos, modificam algumas proteínas citoplasmáticas que têm a capacidade de se ligar a GDP ou a GTP e que se chamam por isso proteína G. Quando o ligando se liga ao receptor, a sua porção interna muda de conformação e ganha a capacidade de interagir com estas proteínas G, que são proteínas que têm 3 subunidades. Uma subunidade alfa, que se pode ligar a GDP ou a GTP, e 2 subunidades acessórias chamadas subunidades beta e gama. Após a ativação, a zona interna deste receptor interage com as proteínas G e estimula a troca do GDP que está na subunidade alfa por um GTP. Quando a subunidade alfa se liga ao GTP, perde afinidade para as subunidades beta e gama. Separa-se delas e as subunidades beta e gama também se separam do receptor, que poderá agora atuar sobre uma nova proteína G, fazendo com que o GDP da sua subunidade alfa seja trocado por um GTP, de maneira que conseguimos ter uma grande quantidade de subunidades alfa-GTP disponíveis dentro do citoplasma. Estas subunidades alfa-GTP livres podem ativar uma grande quantidade de enzimas que produzem moléculas dentro do citoplasma que se chamam mensageiros secundários e que vão ser responsáveis pela ativação final de uma multidão de enzimas. Este efeito é limitado no tempo, porque a subunidade alfa consegue catalisar lentamente a retirada de um fosfato daquele GTP. Ora, quando aquele GTP se transforma em GDP, a subunidade alfa muda de conformação e deixa de conseguir ativar essas enzimas dentro do citoplasma, terminando então o seu efeito. Nesta circunstância, a subunidade alfa-GDP pode novamente ligar-se às subunidades beta e o ciclo pode recomeçar se o receptor continuar ligado ao mensageiro hidrossolúvel. Entre as enzimas que podem ser ativadas pelas subunidades alfa-GTP livres encontram-se as adenilciclases, que, quando ativas, transformam a adenosina monofosfato numa molécula sinalizadora interna chamada AMP cíclico. Este AMP cíclico pode ligar-se a muitas sinases, modificando as suas conformações e, portanto, ativando-as, levando por isso à fosforilação de um grande número de enzimas. Cada subunidade alfa-GTP ativa uma adenilciclase que produz centenas ou milhares de moléculas de AMP cíclico e cada uma destas moléculas de AMP cíclico vai ativar uma sinase diferente. Obtemos o mesmo efeito na célula se produzirmos subunidades alfa-GTP
através da ligação de um mensageiro ao GPCR respectivo, ou então colocando dentro da célula o AMP cíclico. Chama-se por isso ao AMP cíclico um mensageiro secundário. Existem outros mensageiros secundários. Uma forma de os produzir ocorre quando a sua unidade alfa-GTP ativa uma enzima presente na membrana das células e que se chama fosfolipase C. Esta enzima, quando ativa, quebra um fosfolípido especial chamado PIP2 e separa a sua porção hidrofílica da sua porção hidrofóbica. A porção hidrofóbica, o diacilglicerol, continua ligada à membrana, que é lipídica, e ativa uma sinase que está ligada à membrana e que se chama sinase C das proteínas, levando por isso à fosforilação de um grande número de enzimas. A porção hidrofílica que foi cortada deste fosfolípido é o inositol trifosfato, que no retículo endoplasmático se liga a receptores especiais. Ora, o retículo endoplasmático contém no seu interior uma grande concentração de íons de cálcio. E a ligação do IP3 aos seus receptores provoca a abertura de canais que permitem a saída deste cálcio para o citoplasma, onde ele vai ligar-se a uma proteína chamada calmodulina, ativando-a e fazendo com que ela ganhe a capacidade de ativar outras sinases. Neste segundo mecanismo, portanto, uma subunidade alfa-GTP faz com que se produzam 3 mensageiros secundários diferentes: o diacilglicerol, o IP3 e o cálcio.